Boa noite, pessoal. Gravando aqui mais uma aula, né, que ficou para trás aí para a gente fazer tópicos 1. Nós vamos continuar aqui o nosso assunto de Java Web. Nós estamos aí vendo uma introdução a Java Web, né? Depois a gente vai estar vendo aí a continuação, talvez em tópicos 2 ou 3. Depois eu preciso ver com o Adriano aí, né? E a ideia, né, pessoal, é né, na próxima disciplina a gente está vendo fazer CRUD, né, de fazer persistência em banco de dados. Depois a gente está vendo também Spring Boot, né, JPA, está vendo essas tecnologias aí com vocês também. Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o Bootstrap, né, dentro de um projeto Java Web. Então nós vamos criar aqui um novo projeto. Você continua sendo Java com Maven, Web Application. Vou chamar aqui de exemplo Bootstrap. Exemplo Bootstrap. Já está setado o Apache 10, né? Vou finalizar. E aí, pessoal, então aqui dentro de Web Pages, né, a gente já tem o index.html, aqui que nós vamos trabalhar, né? Primeira coisa que a gente precisa aqui é colocar o link do Bootstrap. Esse link eu vou estar passando para vocês aí no chat do Teams. No chat do Teams, na página principal, hora que eu postar a aula, logo abaixo eu já coloco o link do Bootstrap para vocês. A gente vai fazer com o link, não vamos adicionar a dependência, tá? Então eu vou pegar aqui o link do bloco de notas, que eu já deixei junto aqui, né? A gente vai colocar aqui debaixo, dentro, tem que estar dentro da tag read, tá, pessoal? A gente coloca aí dentro da tag read. No título a gente pode colocar um bem-vindo. E aqui eu vou colocar bem-vindo no H1, tá? Ok. E no body, pessoal, a gente vai colocar uma class do Bootstrap. Vou aumentar um pouco a tela. A gente vai colocar aqui uma class. Bootstrap já tem um conjunto de classes prontas, né? E a gente precisar usar o CSS para estar fazendo essas formatações. Aqui eu vou colocar um background color aí, cor clara, e ele vai estar centralizado, tá? Depois a gente vai criar uma div. Vou fechar essa div depois do H1. O H1 vai estar dentro da div, né? A gente dá uma indentada aqui para ficar mais organizado. E a div eu vou colocar uma class também, a class container. Eu vou colocar uma margem top de distância da margem superior. E o H1, vou colocar um margem bottom, é um MB, né? Margem bottom, que é a margem inferior de tamanho 4. E aí a gente vai fazer aqui dentro um link, né, para o cadastro. Cadastro simulado que nós vamos fazer aqui, né? Então a gente vai aqui chamar de ir para cadastro. E aí nós vamos colocar aqui no A, né? O href, é onde a gente quer ser direcionado. A gente vai ser direcionado para o cadastro.jsp. Nós vamos criar uma JSP para isso. Vou colocar uma class aqui também. Vai ser btn primary. E aí, pessoal, então o nosso HTML já está pronto. Então, vou salvar aqui para a gente ir para o próximo arquivo. O próximo arquivo vai ser cadastro.jsp, né? Então a gente vai aqui em Web Pages fazer a criação, com o botão direito New JSP, e eu vou chamar de cadastro. Clicar em Finish.
Repare que a estrutura do arquivo JSP é bem parecida com a do HTML, tá, gente? Eu vou só pegar aqui o código do Bootstrap para usar lá novamente no JSP. Também precisa estar dentro do read. Dentro do read, colocamos o link do Bootstrap para que ele reconheça as tags, né? E aqui no título eu vou chamar de cadastro de usuário. Ok. Depois no body, tirar esse H1 daqui. Depois no body aqui a gente vai colocar uma class background claro, né? Background light. Vou centralizar aqui nesse caso. E dentro do body nós vamos criar uma div. E essa div ela vai ser uma div com a class container, né? Basicamente tudo dentro do Bootstrap precisa estar dentro de uma class container, tá, pessoal? Eu vou colocar um margin top aqui de 5 também. E dentro dessa div container, a gente vai criar um formuláriozinho de cadastro, né? Vou fazer aqui um H2. Vamos simular um cadastro de usuário, né? Esse H2 terá a class margin bottom 4 e o texto alinhado dentro, text center. Depois, a gente vai criar o nosso formulário, tag form. Esse form ele vai ter uma ação, né, uma action, e vai direcionar para uma servlet com a rota de cadastro, que depois nós vamos criar essa servlet. O método de envio vai ser o método mais seguro. A gente vai usar o método post. E aqui a gente vai usar uma class, pessoal, para ele dar uma arredondada no nosso formulário, nas bordas do nosso formulário, tá? Nós vamos mexer um pouquinho aqui na borda, né? Deixar ela arredondada, né? Rounded. Background white. Vou colocar uma sombrinha aí uma sombra bem pequena no nosso formulário. Não sou muito cara do front-end, galera, então vou fazer um layout mais enxuto possível, mais minimalista possível, tá? Aqui dentro do nosso cadastro, então, criar uma nova div, dentro do form, né, perdão. A gente cria aqui uma nova div. Essa div, vou colocar um margin bottom de 3. E dentro dessa div nós vamos ter o primeiro campo, que vai ser o campo de nome. Passo aqui uma label, que vai ser a label de nome. O nome do usuário, né? Essa label vai ser para o nome. Coloca for me. E a class do Bootstrap vai ser uma class de form label. Lembrando que uma das principais características do Bootstrap, pessoal, é já deixar a aplicação que a gente fizer de forma responsiva, adaptado aí a todos os tamanhos de tela, né? A gente consegue fazer isso com Bootstrap de forma muito mais fácil, usando apenas os tamanhos de tela, né? SM, LG, Small, né? Vou colocar um ID aqui para o nome e um name também. Depois a gente cria mais uma div dentro do form ainda, né? Basicamente, o Bootstrap ele veio para facilitar nossa vida, né? Em relação ao CSS. Obviamente que é bom saber o CSS também, porque o Bootstrap ele é construído em cima sobre as bases aí
do CSS, né? Então é bom a gente ter esse conhecimento também antes de vir utilizar o Bootstrap, né? Então depois a gente vai fazer aqui o e-mail. O e-mail a gente vai colocar um label for e-mail. E uma class form label. Depois a gente faz o input. O type do e-mail vai ser e-mail. O tipo do campo de entrada, né? A class vai ser form control. O ID vai ser e-mail e o name vai ser e-mail. Ok. Diminuir um pouquinho. Vamos fazer mais uma div que vai ser para senha. É a última, prometo. O formulário também não ficar muito extenso. Ele vai ter uma class aí mb3, margin bottom. Vamos colocar aqui, copiar aqui o de cima, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo. E eu só mudo as especificidades, né? Então, label for vai ser label for senha. Entre os labels aqui, a gente muda o campo para senha. Input type vai ser password. Form control está correto. O ID eu mudo para senha. E o name também para senha. Fechou, pessoal. E por fim, né, depois da div, mas ainda dentro do formulário, a gente vai fazer o nosso botão. Faz aqui um button. Esse button vai se chamar cadastrar. O tipo dele vai ser tipo submit, que nós vamos submeter uma informação quando esse botão for clicado. E a class vai ser btn success. Nosso JSP também está pronto, pessoal. Depois, né, vai criar a nossa classe de modelo. Então, isso aqui eu já posso fechar. Aqui dentro do Source Packages, eu vou criar um novo pacote. Então, botão direito, New Java Package. Vou criar o pacote modelo. O model, né, para a gente manter o padrão aí, model. Dentro desse pacote model, eu vou criar uma nova classe Java. Então, uma nova Java Class. Vou chamar de pessoa. Pessoa aí vai ser a nossa classe modelo. E aqui dentro da pessoa, vou fazer a criação dos 3 atributos, espelhando os dados do formulário. Então, lá nós temos nome, e-mail e senha. Aqui nós também teremos nome, e-mail e senha. Eu crio essas variáveis como privadas, para manter o encapsulamento, para que elas não sejam acessadas de forma direta, né? Apenas pelos assessores. Depois eu faço um construtor vazio. Esse é o construtor padrão aí para o Bootstrap. Acho que eu errei aqui, hein, pessoal. Não é senha. Aí. Primeiro eu crio um construtor vazio. Então vou dar um insert code, constructor. Não vou marcar nada e vou clicar no generate. Depois a gente faz um construtor com todos os atributos. Um botão direito, insert code, constructor. Marco os 3 campos. Clico em generate. E por fim, a gente faz os métodos acessores, né, que são os métodos get e set. Então, vou clicar aqui no botão direito, insert code, getter, etc. Marco todos, clico em generate. Né? Esse processo a gente sempre faz
criação dos métodos acessores para quando os atributos eles são privados, né, para a gente manter o princípio do encapsulamento dentro da orientação ao objeto. Aí depois eu vou estar criando um outro pacote aqui dentro do source packages, então botão direito em cima do source packages, new Java package, vou chamar aqui de servlets. E aqui dentro eu vou estar criando minha servlet, uma nova Java class, perdão, vou criar uma nova servlet, vou chamar de cadastro servlet. Servlet que vai receber as requisições aí, né? E vai estar fazendo o que o nosso programa tem que fazer. A gente vai aqui definir a web servlet, colocar aqui barra cadastro, é o que nós definimos lá no index.html, no cadastro.jsp, perdão. Então, aqui no form, né? A gente consegue verificar ó, que a action está apontando para a rota de cadastro. A gente precisa manter a rota aqui com o mesmo nome, né? Para ele entender, ele precisa enviar os dados para essa servlet, ela precisa estar preparada para receber para onde nós queremos enviar. Então, preciso mudar aqui essa web servlet, colocar dessa forma, faço essa alteração, e depois lá no método post, né? Porque a gente está enviando pelo post. Então, aqui embaixo eu expando os métodos HTTP, vou ter aqui o método post, vou comentar o process request, porque eu não estou fazendo nada aqui por enquanto. Eu vou receber os 3 dados que estão sendo enviados quando o usuário clicar no botão cadastrar lá do formulário, né? Então a gente vai receber uma variável nome através do request.getParameter e o parâmetro que eu vou receber é o nome, é o que está no name de cada input dentro do formulário. Eu escrevo string email, mesmo processo, request.getParameter. Agora eu recebo o parâmetro de e-mail e, por fim, crio a senha request.getParameter senha. Dessa forma, nós capturamos as 3 entradas que o usuário faz no formulário e colocamos dentro dessas 3 variáveis nome, e-mail e senha. Depois a gente precisa criar um objeto de pessoa, né? Então, fica criando um objeto pessoa, ou seja, a partir da nossa classe modelo, né? Vamos criar aqui, ó, pessoa, pessoa, chamei de pessoa, mas poderia ser qualquer outro nome aqui, ó. Eu estou apenas instanciando um objeto, vai ser uma nova pessoa, e eu vou passar as 3 variáveis, ou seja, nome, e-mail e senha. Vou dar um Ctrl X e para ele fazer a importação da classe pessoa, e aí a gente vai enviar esses dados para uma página de sucesso, né? Então, enviando para uma JSP, vai receber o retorno, né? Request.set attribute. Vou chamar aqui o atributo pessoa e ele vai receber dentro dele todos os dados que estão dentro do objeto pessoa, né? Que é esse objeto que eu instanciei aqui, que é do tipo da classe pessoa. E aí nós vamos fazer um request dispatcher para poder chamar o arquivo que vai receber esse dado, né? O get request dispatcher, ou seja, ele vai enviar isso aqui. A gente vai criar uma página aqui chamada sucesso.jsp.forward, ou seja, a partir de uma request, ele vai devolver um response, né? Uma resposta, ok? Vou tirar isso aqui no comentário. Então, nossa servlet ficou pronta, pessoal. Apenas isso aí, tá? E aí depois a gente vai fazer nosso arquivo de sucesso. Vamos aqui no Web Pages, botão direito New, JSP. Nós vamos criar aqui o sucesso, né, que vai receber o retorno lá da JSP. Da JSP não, da servlet.
mostrar alguma coisa na tela para nós. Vou finalizar, vou pegar aqui o link do Bootstrap, gente. Vou vir aqui no bloco de notas, copiar, vou colar aqui dentro da tag read. E aí nós vamos fazer aqui um retorno, né? Aqui no body, tirar aqui esse H1. Aqui no body a gente vai ver, vamos colocar aqui uma class container. Container não, aqui vai ser um background light. Centralizar. E dentro do body, sim, a gente vai criar uma div. E essa div vai ser uma class container. Vou colocar aqui uma margem top de 5. E dentro dessa div nós vamos passar aqui algumas informações. Eu vou criar um H2. H2 vai ter uma mensagem aqui de cadastro realizado com sucesso. Vamos colocar também aqui uma class para ele, né? Um text success aqui, né? Apenas para ele simbolizar cadastro feito com sucesso. E aí nós podemos colocar aqui um parágrafo, onde eu vou colocar, por exemplo, um bem-vindo aqui, né? Um bem-vindo, vírgula. Vou colocar uma tag strong para ele deixar mais destacado o meu texto, minha variável, né? Dentro da tag strong eu vou passar uma scriptlet para a gente chamar um código Java, né? Vou chamar aqui, por exemplo, pessoa ponto nome. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o e-mail, né? Vou passar aqui mais um parágrafo. Aí, seu e-mail cadastrado é. Passo novamente uma tag strong. E uma scriptlet. Para ele receber aqui o pessoa.email. Senha eu não vou colocar, obviamente, né, pessoal? Não é um tipo de informação que colocar a amostra, né? Informação de senha. Pode fazer um botãozinho aqui, um linkzinho de voltar. Que seria caso aqui um voltar para a página principal, né? Ou seja, para a index. E aí eu vou colocar um href. Que vai ser aqui para o index.html. Posso colocar uma class também, que vai ser btn primary. Vou colocar uma margem top de ficar distante um pouco aí. E é isso, pessoal. Acredito que o nosso exemplo já está pronto, né? Então vou rodar ele aqui, né? Para ver se está tudo ok. Primeira vez ele demora um pouquinho. Aí, então ali parece aqui a nossa página principal, que é a index, né? Então nós vamos clicar no ir para o cadastro. Ele traz a gente aqui para o cadastro, né? Então vou cadastrar aqui, por exemplo, o Thiago 7, meu e-mail, colocar uma senha aqui 1, 2, 3, 4. Reparem que ele pegou aqui o template Bootstrap, né, galera? Vou clicar em cadastrar e ele cadastrou aqui com sucesso, né? Ó, cadastro realizado com sucesso. Bem-vindo, tal, né? Thiago 7, que foi o caso. Seu e-mail cadastrado é tal. Se a gente voltar, né? Cadastrar um outro, por exemplo, aqui, cadastrar maria@gmail.com.
senha, um cadastrar, né, mostra aqui, ó, bem-vindo Maria, caso a gente teria que colocar aqui um parênteses, colocando bem-vindo e entre parênteses A, né, caso for do sexo feminino. O seu e-mail cadastrado é tal, e se eu voltar ele vai sempre voltando para o cadastro. Obviamente aqui ele não está persistindo em banco de dados, né, galera, nem listando nada, a gente não está listando dados cadastrados, porque esses dados eles não são persistidos em nenhuma memória, né, um banco de dados, por exemplo, tá? Mas é mais um exemplo para mostrar para vocês aqui com o Bootstrap usando Java Web. Ok, pessoal? Um abraço. Em breve estarei postando também o trabalhinho aí. Vocês vão precisar me entregar para a P2. Um abraço, bom final de semana.